Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E pra quem não conhece, o podcast da KiwiFi traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do campo de batalha do marketing digital. E o cara que tá aqui hoje é copywriter, faturou R$1 milhão na KiwiFi com copies que convertem de 1 a 3% no tráfego frio. Vamos conhecer a história dele. Quem é ele, Marcelo? Lucas Moreira. Seja bem-vindo! Clima natalino, Leônidas tá com natalino. Gorrinho. E aí, Lucas, seja muito bem-vindo. Que prazer ter você aqui, cara. Eu que agradeço, ótima experiência, é um prazer estar aqui. Espero poder ajudar de alguma forma você que tá do outro lado. Com certeza Legal. irá. Simbora. E, cara, 1,4 milhão com a KiwiFi, que incrível. Meus parabéns por ter faturado a premiação de 1 milhão. Olha a pulseirinha dele aqui, ó, que linda. Olha. Pois bem. Um prazer te receber aqui em Balneário. E, cara, conta pra gente um pouco da sua história, de onde é que você veio, pra depois a gente entender como é que você conseguiu alcançar esses resultados tão expressivos. Boa. Eu vim ali embora eu fale bairro, porque eu trabalhei muito tempo numa empresa do Rio Grande do Sul, mas eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia, Goiás. Minha história com marketing, vamos dizer assim, Uma retrospectiva. Uma retrospectiva geral. Legal. Partindo ali do ensino médio, né? Acho que a maioria do público que acompanha é jovem. E ali no ensino médio, basicamente, se você veio de uma família assim, de classe média, etc., o caminho que vai ter é a faculdade. Então, você vai fazer ali o ensino médio e sair para uma faculdade. E eu nunca queria isso, por diversas razões. Não me sentiria muito bem numa faculdade. Comecei a estudar muito cedo, assim. Bom, e aí eu não queria fazer faculdade. E eu falei... E ao mesmo tempo eu queria casar. Então eu conheci minha esposa, que tá ali do lado. Que tá aqui com o Davizinho, inclusive. Davizinho tá só ali. O Davizinho queria estar aí na cadeira. Ele queria falar. Ele queria falar. Pois é. E aí, na época, eu queria casar. Como a gente tava comentando, eu sempre fui 8 ou 80. E aí eu queria casar. E aí eu lembro de conversar com meu pai. Falei, pai, quanto que eu preciso uma renda mensal pra sustentar uma família? Olha só, com que idade isso? Isso, eu tava com 19 anos. Bem 880 mesmo. É bem avançado esse pensamento, hein? E aí meu pai falou assim, uma renda lá, falou, não, você precisa de 4 mil. Aí eu falei, beleza. E aí, nisso, eu já tinha conhecido o marketing digital por cima, assim. Já tinha tentado fazer sites, já tinha... comecei criando landing page. Sempre autodidata. Sim. E estudava... porque eu entrei no marketing numa época que falavam muito de coprodução. E aí eu estudei tudo, eu nunca cheguei a lançar alguém, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então eu ficava estudando um assunto ali, mas executar mesmo, nunca. E aí eu comecei a estudar muito copy, porque eu sempre tive facilidade com escrita. Daí chegou vamos dizer assim, nesse momento, e aí eu falei, tem que fazer alguma coisa da vida. E aí foi quando eu estudava muito copy. E aí eu conversei com um cara, o nome dele é Marcelo Bragion. Ele é mais Inclusive o Marcelo esteve aqui, cara. Foi um podcast sensacional. Fala aí, Marcelo. Foi literalmente um dos melhores podcasts que a gente gravou. Inclusive, um grande abraço, Marcelo. Eu te vejo em Interlagos na Fórmula 1 ano que vem. Tá ligado? Poderíamos fazer uma parte 2, inclusive. É verdade. Foi incrível o podcast com ele. Foi um dos que a gente mais gostou. Então você conversou com ele? Sim, mandei um direct ali no Instagram. E aí eu contei minha história. Falei, Marcelo, eu tô aqui muito tempo estudando copy. Me considero, assim, razoavelmente bom, porque eu estudava muito mesmo, só que nunca tive uma oportunidade. E ele me falou uma coisa que me ajudou muito. Eu não sei se eu vou lembrar direitinho a história, mas, cara, imagina que tu tá numa sala, e que tua piscada seja a única forma de você comunicar uma mensagem. Uau! Mas se essa sala estiver escura, ninguém estiver te vendo... você nunca vai comunicar sua mensagem. Basicamente, eu não lembro se foi... Era mais ou menos isso a história. Mas no fim das contas, o que ele estava querendo dizer é o seguinte. Se você não aparecer, se você não se expor, as pessoas nunca vão conhecer seu trabalho. Perfeito. E aí, a gente foi, verdade. E aí eu comecei a mandar mensagem para empresas assim. Até que eu consegui uma primeira vaga de estágio com a Bárbara Bruna. Não sei se vocês conhecem. Conhecemos. Sim. Na época, a Bárbara nem era tão famosa quanto hoje em dia. Mas ela fundou ali o IBTO, né? Que é o Instituto Brasileiro de Tráfego Online. E aí ela me deu o estágio ali. No começo eu queria até trabalhar de graça e tal. Ela me pagou, foi muito bom. E assim, eu trabalhei 1 mês com ela. E aí eu comecei a me expor mesmo. Colocar algumas coisas no Instagram, algumas coisas em grupos de Facebook. Daí surgiu a oportunidade para mim ir para uma outra empresa, que era
era agência de publicidade. Aham. Aí eu meio que aceitei e logo, questão assim de 15 dias depois, surgiu uma vaga assim pra eu ir pra uma empresa bem grande, que é o Clube do Valor, do Ramiro Gomes Ferreira. Legal. E aí, eu tava ali querendo sustentar uma família, naquela fase. Eu tava querendo mais estabilidade, aceitei, fui pra lá. E eu trabalhei lá, acredito que 1 ano e meio, mais ou menos. Ó, meu filho tá aqui, grita ali. O Davi, cheio de personalidade. Inclusive, fez 10 meses ontem, né? Isso. Vamos dar um parabéns pro Davi. Parabéns, Davi! Parabéns, Davi! Fofinho! É que vocês não estão vendo, gente. Ele é uma fofura. Todo esperto. E aí, trabalhei 1 ano e meio ali no Clube do Valor. Aprendi muito, assim. É uma ótima empresa. Inclusive, fica o elogio aí pra empresa, que é o Clube do Valor. A seriedade. O Ramiro. Obrigado, Ramiro, pela oportunidade. E aí, no Clube do Valor, eu estudava muito copy e foi onde eu tive a chance, assim, de aplicar muita copy. Eu apliquei muito, muito, muito lá. E, ao mesmo tempo, tive bastante noção de empresa, de como pensar em empresas e coisas do tipo. E aí, chegou uma hora ali que eu falei, ainda quero algo mais. Nem todo mundo... E aí, é uma coisa, assim, que eu acho importante dizer, é que nem todo mundo tem o perfil para empreender, para se arriscar. Com certeza. Então, talvez, seu lugar sendo colaborador. Não tem nada de errado nisso, é muito bom. Uhum. Mas eu senti ali naquele momento que, seria legal empreender. E como que, já me alongando, como que foi isso, né? Que eu acho uma das coisas interessantes. Eu eu já estudava muito copy por clássicos. Então tem um cara chamado Gary Halbert, inclusive fica a recomendação. Gary Halbert é um ótimo copywriter, só que ele fala muito mais de outras coisas. E aí, lendo ele ali, ele fala, tu tem que lançar a sua carta. Carta seria a copy, né? Uhum. Para tráfego frio, etc. E aí que eu fui lendo aquilo, foi me dando inspiração, sabe? Eu fui sugando um pouco da personalidade dele. Eu falei, não, tem que arriscar, tem que fazer alguma coisa. E aí, daí eu resolvi sair e começar a lançar meus produtos. E a coisa interessante que a gente estava comentando é que as pessoas conhecem o mundo de PLR. E aí, por conhecer PLR, elas começam a estudar tráfego, copy. No meu caso, foi um pouco diferente. Eu não sabia que existia esse mundo de pessoas envolvidas com PLR. Tipo, hoje em dia, existem várias referências nacionais. Eu não conhecia ninguém, porque eu era muito na minha. Então, eu conheci um pouco do pessoal de lançamento. Tipo, sim, Marcelo Bragion, Bárbara Bruno, Érico Rocha. E aí, eu fui direto ali na fonte, que é Gary Halbert, Gary Bensiwenga. E aí, eu comecei a estudar aquilo ali. E aí, o Gary falava assim, se tu não tem produto, não tem nada, tu lê um livro, resume ele, cria uma carta e vende para tráfego frio. Que é basicamente o que o pessoal chama hoje em dia de PLR. E aí eu fiz isso, e aí só depois lá na frente que eu fui conhecer o pessoal que fala, vende PLR, etc. Foi mais ou menos isso, assim. Genial, legal, cara. Então, praticamente você entrou no PLR sem saber que era PLR. Sim. Que legal. E por que você escolheu o copywriter para ser a sua especialidade central? Tá, boa pergunta. Eu estudei muitas coisas, assim, mas a que eu mais gostei foi copy. E eu acho que um pouco pelo fator da escrita, assim. Então, eu sempre gostei de ler muito, de escrever, e, copy é basicamente isso. Mas, além disso, assim, copy, além de escrever, tem uma outra coisa que as pessoas não falam, que é análise. Geralmente, o pessoal, quando a gente fala de análise, o pessoal pensa mais em tráfego. Não, mas copy é essencialmente análise, porque... para tu fazer uma copy, tu tem que entender do mercado, entender de pessoas, ou seja, o que as pessoas realmente desejam, o que as pessoas realmente querem. E aí, isso eu acho que desde criança, eu sempre tive isso, sabe? Muita curiosidade. Eu sou um cara super curioso. Inclusive, se tu é muito curioso, tá aí uma área que vale a pena tu explorar. Copywriting. Sim. Legal. Que massa. E você, quando começou a empreender, você fazia um pouco de tudo? Ou você já começou a falar, minha arte é copy, eu vou delegar as outras coisas? Não, eu comecei fazendo tudo, inclusive eu tava conversando com a Carol, é uma das dificuldades hoje em dia que eu tô tendo, porque agora chegou, eu sempre fui eu preso aí, e agora chegou a hora de delegar, e aí é um outro estágio, inclusive, para quem chegou nesse patamar assim, é um conselho que eu tô dando, e porque eu tô seguindo ele, assim, não dá pra tu ter uma empresa que dependa só de você. Tu tem que ir mais além e aí tem que começar a pensar como empresa mesmo. Exatamente. Legal. E assim, dentro desse 1,4 milhão que você fez com esses produtos de tráfego direto,
Existe um padrão de copy que você utiliza para vender esses produtos? Ou cada produto é um universo completamente diferente? Porque você vende em nichos diferentes, né? Atualmente eu trabalho num nicho só. Mas eu sei responder sua pergunta porque eu já vendi outras coisas, assim, com copy. E eu diria o seguinte, acho que a maioria de vocês conhecem o João Campos. Quem não Sim. conhece, fica a recomendação aí. Gravamos com ele recente, inclusive. Pô, o João Campos é fenomenal. Sensacional. E uma coisa que ele fala, que eu concordo, e que todo mundo que lê os clássicos vão dizer, é que assim, o que importa são os princípios. Exatamente. Então, se tu pega uma copy de antigamente, ela não tinha o script, por exemplo, do John Benson, ou não tinha um script do Stephen George. Não, Stephen George, pra quem não conhece, ele tem um método que chama RMBC, salvo engano, de escrever copy. Então, cara, o que importa são os princípios. E se a gente for pegar em termos de princípios de copy, o mais clássico é o que o pessoal chama de AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. E tu vai ver que em todas as copies tem isso. E aí, conforme passa o tempo, vai mudar o jeito que tu chama a atenção. Por exemplo, se tu vai pro TikTok, vai mudar o jeito que tu chama a atenção. Inclusive, uma coisa que vale a pena comentar aqui, porque eu caí nesse erro, é que assim, se tu é um cara que gosta muito de estudar, tu vai, sei lá, pegar os clássicos, vai começar a ler lá, e aí, cara, eles vão falar muito de headline, por exemplo. Mas no TikTok, não tem como você colocar uma headline, entende? Uhum. É um negócio diferente. Tu vai ter que trabalhar ali com... É claro, vai ter uma frase de impacto inicial e um jeito de chamar a atenção, mas não é uma headline escrita. Você não vai gastar 80% do seu tempo escrevendo uma headline. Eu não anuncio no TikTok, mas é só de exemplo. Então fica esse conselho, assim, entender muito o padrão das coisas, sabe? Legal. Os princípios. Sim, porque quando é vídeo, né, apesar de não ter uma headline, principalmente em redes sociais como o TikTok, ainda assim tem uma copy, mas é no vídeo. Você tem que criar, a copy tá ali no script, de repente, na ideia que você quer passar. Algumas vezes na frase inicial Exatamente. Exatamente. Não, a minha curiosidade é que você citou alguns nomes. Eu acho isso legal porque mostra que o seu conhecimento é embasado em uma teoria realmente estudada, né? Que muitas pessoas aprendem métodos e replicam o método, mas você realmente foi nos princípios. Sim. Então, quais são essas pessoas que você se espelha, que você recomendaria que a galera que quer iniciar em copy deveria dar uma olhada? Boa pergunta. Olha, eu diria assim, Gary Halbert. Tá. Então, posso até mandar o link para vocês deixarem na descrição. A gente deixa na descrição aqui embaixo. Tem um site lá do Gary que é muito bom, porque ele vai te, além de copy, ele vai te mostrar muitas coisas sobre negócio, assim. E às vezes tudo que tu precisa é só de uma inspiração. Aquela inspiração que transforma em energia para tu fazer as coisas, sabe? Legal. Então, ele dá muito disso, assim, para quem tá começando. Além do Gary Halbert, outro que eu recomendo bastante é o Gary Bencivenga. Fenomenal. E aí, mais atual, hoje em dia, eu recomendaria o Stephen George. E é sempre com um conselho, assim, tem muitas pessoas que são executadoras. Para essas pessoas, esse conselho não é válido. Mas, cara, se tu é um cara que, tipo, gosta muito de estudar, cuidado, porque tu pode entrar ali, é um mundo de coisas interessantes, você vai ficar só estudando e não vai fazer. Aí é um perigo. E como é que faz pra, tipo, não só estudar? Dá uma dica, porque às vezes a pessoa entra nesse universo paralelo, nunca mais sai, né? Fica só estudando, não executa nada, não tem resultados. Mental, exatamente. Porque é complicado pra dar um primeiro passo, assim. O que você dá de dica, baseado na sua experiência, nos seus primeiros passos lá? Eu diria que, assim, não se coloque dilemas idiotas. Eu vou dar um exemplo de um dilema. Perdoe, assim, idiota é só um modo de falar. Mas, por exemplo, eu nunca escrevi minha primeira copy. Como que eu escrevo minha primeira copy? Como que eu consigo meu primeiro cliente? Bom, você nunca vai conseguir um primeiro cliente se você não tiver uma copy. E aí tu tá colocando de uma forma assim que você nunca vai fazer a primeira copy, porque tu nunca vai ter cliente. Então, a coisa mais óbvia é fazer o óbvio. Ou seja, tu pega um produto que tá rodando e escreve uma copy pra ele. E aí, uma coisa que eu posso adiantar é que a sua primeira copy vai ser bem ruim. Assim como aceita, né? Já aceita. Sim, mas... Por exemplo, o negócio é fazer. Então, tu estudou um princípio ali. Descobrir como que faz headline. Então, pega produtos ou imagina um produto da tua cabeça e cria headlines. Isso daí vai te servir para uma hora, se alguém chegar assim, se você quiser começar sendo contratado por uma empresa, eles vão perguntar, qual que é o seu portfólio?
E o que tu vai mandar, entendeu? Isso é uma coisa interessante. Legal. Na época que eu trabalhava ali no Clube do Valor, chegou uma época que a gente tinha que contratar. Era só eu de copy, e aí a gente tinha que contratar um copywriter. E aí eu lembro assim, o processo seletivo de copy não tinha... Eram raríssimas pessoas que vinham com um portfólio bom, sabe? Então, acho que a primeira dica é essa daí. Executa. Executa. Sim. Legal. Essa é a dica mais potente que tenho, porque a ação é a ponte pro resultado. Exatamente. Então só vai ver resultados se você executar. Exatamente. Se você colocar em movimento. Muito bom. E assim, pra galera que tá começando, muito do nosso público é uma galera que o marketing chama de topo de funil, né? A galera que tá começando agora, tá tirando as primeiras dúvidas, iniciando pra executar muitas vezes. Sim. Então, sobre esse conhecimento de copy, assim, o que é que uma pessoa precisa entender sobre copy que é indispensável no início? Que você fala, cara, esse aqui é por aqui que você deve começar, sabe? Tá. Foi uma coisa que... assim, copy tem uma curva de aprendizagem relativamente grande. Ah, é? E uma coisa assim, fazer dinheiro não tem uma curva de aprendizagem relativamente grande. Porque tu pode acertar a mão numa coisa e o negócio vai vender bastante ali. Por exemplo, pega o pessoal que vende renda extra hoje em dia. O pessoal, algumas vezes, não tem um conhecimento teórico tão grande e faz mais do tech que eu. Mas executaram. Sim. Um pouco que tinha. Mas voltando assim, tipo, então copy, até você entender, uma coisa é tu conseguir o resultado um dia. Outra coisa é tu conseguir replicar esse resultado várias vezes. Ou seja, pô, se isso satura, que o pessoal gosta de falar, amanhã você vai estar pronto para conseguir subir outra oferta, ou sempre vai depender das tendências? E aí uma coisa que eu demorei a aprender em copy, por isso que eu falo que é um tempo de aprendizagem relativamente grande, é que a escrita ela não é o principal. O mais importante é o mercado e o desejo. Salvo engano, acho que foi Gary Bencivenga que falou isso, foi o Gary Halbert, é que assim, tu não cria o desejo nas pessoas, você apenas canaliza o desejo que as pessoas têm. O desejo já existe. O desejo já existe, tu não pode criar. E eu vejo esse erro, tipo, quem tá começando assim, tipo, com as minhas palavras eu vou fazer a pessoa ter um desejo e comprar. Não. Tu já vai usar o que a pessoa deseja. Cada um de nós que tá aqui nessa sala deseja alguma coisa. Algumas coisas são bem mais específicas, outras menos específicas, mas cada um tem um desejo. E aí o papel do copywriter é conseguir entender isso. Ou seja, qual que é o desejo da Carol? Entendeu? E aí como que tu faz isso? É um tempo. Porque não é... Aí não tem script, entendeu? Qual que é o desejo da Carol? Tu tem que conversar com a Carol, tu tem que ir no YouTube, ver o que a Carol digita, quem que a Carol segue. Uhum. Aí entra o conhecimento de pessoas. Sim. Né? Então você vai ver, por exemplo, tem gente aí, ia mal nas redações, etc. Mas é um cara muito curioso. E aí ele escreve uma copy ali cheia de erros gramaticais, etc, etc. Mas, o cara vai vender bastante. Porque algumas vezes ele tá escrevendo pra uma dor que ele próprio tem. Pega um exemplo, assim, uma coisa que eu já consegui identificar. O pessoal de renda extra. Geralmente são jovens. E se tu olhar a história deles, vocês vão ver que tem um padrão. Eles estão vendendo pras mesmas pessoas que eles foram um dia. Sim. Isso é verdade. Isso é fato. Eu não sei você, mas... quando a gente... Isso entra um pouco naquele lance de você... gostar. Por exemplo, a gente fala muito mais fácil, eu não sei se funciona assim, copy, você pode me dizer? Sim. A gente fala muito mais fácil de um produto ou de um serviço que a gente acredita e que a gente gosta, que a gente vê o resultado nele, não é verdade? Sim. Então, pra ter esse conhecimento, pra falar, escrever, né, no caso, de forma fácil, você precisa conhecer o público. Sim. Então, o que você traz de dicas para copywriters mesmo, para fazer essa pesquisa de público? Porque isso é uma dúvida recorrente, assim, das pessoas. É uma dúvida recorrente mesmo. Porque como é que faz? Qual é a melhor pesquisa de público? Olha, eu querendo o REC, mas não existe, já sabendo que não existe. Boa. Não, tem vários jeitos, assim. A forma mais tradicional é tu pegar o script ali do João Campos. Eu não sei onde tá esse script, mas ele já deixou em algum lugar. Que é basicamente um resumo do... se tu não achar esse, tu procura um livro do... não lembro o nome do cara agora. Mas depois eu posso deixar no link aí. Uhum. E, tem uma pesquisa lá. E aí você vai responder essa pesquisa. Esse é o jeito difícil. E, eu recomendo, sabe? Que lá vai ter a lista. Assim, quais são os desejos? Quais são as dores? Mas espera, eu respondo essa pesquisa imaginando o público que eu quero escrever uma copy? Nunca. Como é, então? Não, nunca não, porque
tu tem que ter uma inteligência de se colocar no lugar do outro. Sim. Isso é importante. Mas, pô, o que eu faço, assim, meu processo? Muito YouTube. Então, vamos supor que você quer vender um produto, sei lá, de como fazer unha. Aí você vai no YouTube e tenta descobrir por que as mulheres compram um curso de como fazer unha. Talvez não é para aprender a técnica em si. Talvez é porque elas estão casadas com um cara que seja idiota e elas querem ganhar uma renda extra para se afastar dele. Pô, Legal. é bem diferente Olha o do desejo por trás. Exatamente. Mas, é diferente de ganhar dinheiro e de aprender a fazer unha. Sim, mas é legal dizer que mesmo que a gente faça essa pesquisa, sei lá, como é que foi mesmo a pergunta? Como ganhar dinheiro fazendo unha, né? Acho que é. Mesmo que a gente faça essa pesquisa como ganhar dinheiro fazendo unha, a resposta não vai estar no vídeo. Sim, não, ela vai estar nos A comentários. resposta vai estar nos comentários. E aí você precisa conseguir entender o que as pessoas estão falando por trás daquele comentário. Sim. Né? Tipo... Não, é isso aí. Agora, sabe o que é legal? Quando ele falou, por que uma mulher ela vai querer fazer unha, né? E aí, uma pessoa que tá no nível básico, talvez ela vai e pense imediatamente, tipo, não, porque ela quer ganhar dinheiro. Tipo, ou ela quer aprender essa técnica. Mas aí você traz uma perspectiva de, tipo, cara, talvez ela queira ganhar dinheiro, mas o desejo real é porque ela quer se afastar de um relacionamento tóxico. Isso. E isso abre uma caixinha de possibilidades gigantesca. Então isso mostra a importância de você se comunicar da forma correta com o seu público, saber quem é o seu público, pra poder fazer uma cópia. O cara olha e fala, pô, mas isso aqui tá muito persuasivo. Mas se não tá se conectando com aquela pessoa do outro lado, não vai funcionar. Sim. Exatamente. Tem uma coisa que eu gosto de aplicar muito em várias partes da vida, que é o princípio de Pareto ali, o 80-20. E o 80-20 da copy é a pesquisa. Perfeito. E tem um jeito, assim, além desse que eu falei que é o jeito tradicional, um jeito mais fácil, vamos dizer assim, de se fazer isso, é você buscando as grandes ofertas daquele mercado. Então, vamos supor que você queira vender emagrecimento. Então, você vai buscar, e, pô, tem vários jeitos de buscar isso. Fala um aí pra gente, fala um aí pra gente. Pode ir lá no AdHurt, acho que é esse o nome do programa. Lá você consegue listar os anúncios mais vistos. Também tem um que eu acho que é SEMrush, o nome, que tu consegue, inclusive, colocar o negócio da QIFI lá e descobrir quais são as ofertas que mais estão vendendo. Legal. Enfim, tu achou as ofertas, ou, por exemplo, também tu pode ir no ClickBank. Lá no ClickBank é fácil de saber as top ofertas. Daí tu lista ali as 3 maiores ofertas e assiste elas e tenta identificar o que todas elas têm em comum. Então você vai ver que os desejos, as dores, as dificuldades, existe um padrão naquilo ali. Porque um copywriter ele já fez essa pesquisa. Daí você vai lá e modela. E assim, fica aí o conselho. Cara, modela, não copia. Porque é um negócio que acho que não vale a pena, sabe? É plagiar os outros. Perfeito. E qual que é a diferença de modelar e copiar? Só pra trazer um pouco mais de perspectiva pra galera. Boa. Cara, plagiar tu literalmente, tu baixa até o vídeo. Inclusive já aconteceu comigo, o pessoal baixar a página e aí... Porque na minha página eu deixo o contato de suporte. Então o pessoal rodava minha oferta, outros clientes compravam e mandavam mensagem pro meu suporte. Nossa, cara, mas é agir de má fé mesmo, hein? Sim. Pô, então não faça isso, porque quando tu tiver grande, alguma coisa assim, tu não vai querer que os outros façam contigo. Então nunca faça com os outros aquilo que você não quer que os outros façam contigo. Qual que é a diferença, né? Modelar, tu vai ver o que tem em comum, assim, como que ele começa esse vídeo? Entendeu? Tipo, ele começa esse vídeo contando uma história. Aí tu usa tua imaginação e cria uma história diferente. Legal. Um novo ângulo, entendeu? Legal. É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas... não sei o que, não funciona. Não. Mas de repente tem ali algo plagiado e você nem sabe, né? Sim. Falando sobre erros, pegando um gancho que você trouxe ali atrás, quais os erros que você cometeu quando você começou que você não comete mais? Você diz em que sentido? De copy, de copy. negócio? Pode ser de negócio também, se tiver um insight que você acha muito valioso e que a galera gostaria de saber pra talvez aprender com o seu erro. Tá. Acho que o primeiro é aquilo ali que eu falei no início. Então, eu estudava muito e praticava pouco. Então, acho que a primeira coisa seria isso. Quanto mais rápido tu erra, mais rápido tu vai lançar outra coisa e corrigir, etc. Acho que é a primeira coisa que eu penso, assim, de forma rápida. A segunda coisa, acho que entra muito na pesquisa ali. Quando eu tava começando, principalmente, eu falava assim, sentava e eu tentava praticar, né? Eu falava, vou escrever uma copy. Eu já tinha visto cursos, etc. E aí eu falava, vou escrever uma copy, sei lá, sobre investimentos. E sem pesquisar, entendeu? Então, o que o pessoal fala assim, tem um nome específico, mas é a síndrome da folha branca, né? Tipo, tu chega na folha e não consegue colocar nada nela. Isso aí é falta de pesquisa, sabe?
Então, eu diria que essas duas coisas. Legal. Você falou isso de pesquisar, acho que o Bragion falou disso, né? Lembra da cripto? Sim. Queria fazer uma... Não, ele foi fundo incrível. na pesquisa, né? Ele ia fazer uma copy para uma empresa de criptomoedas, só que ele falou, como é que eu vou fazer uma copy se eu não entendo de cripto? Aí ele começou a perguntar a pessoas sobre criptomoedas, mas ele viu que ele precisava aprender mais, aí ele começou a pesquisar sobre. Só que ele queria ir mais fundo, aí ele comprou um livro sobre. Só que ele falou, cara, eu só vou entender mesmo quando eu viver isso aqui. Aí ele comprou criptomoedas pra sentir as emoções de estar ali, ver com o mercado movimentando, pra saber, pô, essa volatilidade. Então a emoção relacionada a essa volatilidade não é igual a, tipo, a volatilidade de ações, muito menos de uma renda fixa. Sim. E aí, baseado nisso, ele conseguiu criar uma copy que converteu muito. Então, legal. Uma coisa assim, puxando isso, né? Uma coisa interessante é que, assim, é bom que tu venda algo que tu tem ao menos um mínimo interesse, entendeu? Porque que as pessoas pensam assim, cara, imagina o funil como um todo. Não é só aquela copy principal, tu vai ter que criar criativos sobre isso. Uhum. E os criativos, tu depende de ângulos. Ou seja, jeitos diferentes de vender a mesma coisa, de chamar a atenção. Se o assunto for muito entediante pra ti, tu não vai ter a menor vontade de escrever sobre aquilo ou fazer sobre aquilo, entendeu? E chega uma hora, aquela conversa que a gente tava tendo, é que o dinheiro não é tudo, entendeu? Claro, várias pessoas têm várias motivações, mas, cara, o dinheiro por si só não vai te preencher em nada, sabe? Eu acho que vale a pena compartilhar uma experiência que eu tive, que eu acho que ajuda muitas pessoas, assim. Manda pra cá. Eu sempre fui um cara muito econômico, sabe? Então, de tipo, economizar tudo, sabe? Nos mínimos detalhes. E aí eu comecei a ganhar um pouquinho mais, e mesmo assim eu não gastava. Sempre seguro, assim, acho que algo de família. E aí teve uma vez que eu falei assim, não, eu vou gastar um pouquinho mais. E aí eu comprei lá uma mesa, uma cadeira muito boa, montei o que o pessoal chama de setup. E aí era algo que eu tava querendo, sabe? E aí eu fiz aquilo, foi a primeira coisa assim que eu me lembre que eu fiz gastando tudo que tinha direito, sabe? Sem fazer as continhas. Sim. E aí eu olhei para aquilo, falei, caramba, é muito bom. Só que isso aqui não me preenche, entendeu? E isso, sabe aquelas pequenas coisas que te mostram outras muito... um entendimento geral das coisas. Então, por exemplo, talvez seu sonho é, sei lá, sentar numa Lamborghini. Bom, ok, é uma coisa que vai te motivar. Mas, cara, se for só isso, quando tu sentar na Lamborghini, tu vai ver que não é. Que não te satisfaz por completo. Então, são outras coisas. E aí, por exemplo, se tu gosta, sei lá, de inglês. Então, venda um produto de inglês que tu vai ter mais facilidade. Ou senão, teu negócio talvez seja copy, por exemplo. Eu não tenho nenhum assunto, não consigo lembrar de nada assim, que me deixe tão... que me dê muito prazer, assim, sabe? Essa satisfação. Mas a minha satisfação é quando uma copy dá certo. Então, é algo para pessoas pensarem, assim, o que é aquilo que satisfaz. Perfeito. Por falar em Lamborghini... Por falar em Lamborghini... Eu lembrei aqui, você falou Lamborghini, já veio um Lamborghini não foi verde, proposital. olha aí, né? Porque, inclusive, né, Marcelo, você só vende mais e só consegue se inscrever na competição de faturamento da QIFI se a sua copy estiver boa, tá, querido? Senão... Verdade. E se a Senão- copy estiver boa, você vai ter acesso a, quem sabe, não só uma Lamborghini, mas 2 Porsches. Um Verdes. Porsche Boxster 718 conversível e uma Porsche 911 carreira. Mas para isso, em primeiro lugar, você precisa se inscrever na competição de faturamento da QIFI, que já tá rolando agora. E tem um ranking ao vivo com a galera lá que tá no topo. Então já corre lá na nossa bio, tem um link lá pra você olhar como é que tá o ranking e se inscrever. Vai lá na sua dashboard ali no cantinho esquerdo, você pode escrever lá. E quem sabe é você que vai ser um dos vencedores desses super esportivos. Exatamente. E assim, antes de se inscrever na competição, tu precisa aprender a contar uma boa história. É verdade. Então assim, Lucas, você que é o expert aqui em copy, como que uma pessoa pode contar uma boa história e prender a atenção do cliente quando chega na página de vendas? Tá, Nice. boa pergunta. Eu vou começar ela contextualizando a importância de história. Show. Na minha opinião, e pode ter copywriters que digam algo diferente, o mecanismo é mais importante do que a história. Embora para contar o mecanismo tu tem que colocar um pouco de história. Então, mas assim, antes de tudo, assim, se eu fosse começar a estudar copy, eu começaria tentando, assim, descobrir novos mecanismos. E tem um jeito fácil de fazer isso, que é respondendo a pergunta assim, o mecanismo do problema e o mecanismo da solução. Vamos pegar diabetes, por exemplo. Diabetes é senso comum, e todo mundo vai te falar isso, que o problema da diabetes é a insulina.
Então, o mecanismo do problema é, a pessoa tem insulina, ela tem que parar de comer carboidratos, etc. Como que tu descobre um mecanismo novo? Tu vai pesquisar, então tu vai ver vídeos no YouTube, tu vai pegar artigos médicos, existem artigos que trazem novas descobertas. E, por exemplo, tu pode descobrir, e é um exemplo fictício, eu já li algo a respeito, mas não me aprofundei muito, mas que o problema da diabetes era uma enzima no fígado que fazia com que o corpo produzisse mais açúcar. Então, ou seja, o problema da sua diabetes não é o açúcar que vem de fora das comidas que você come, e sim o açúcar que vem de dentro. E quando você fala isso pra pessoa, tu traz uma esperança pra ela. Porque, tipo, a todo tempo eu tive tentando fazer dietas. E as dietas nunca deram certo. Tomo insulina, não tá dando certo. Então, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, faz muito sentido. Talvez meu problema seja esse. Talvez meu problema seja o fígado que tá produzindo açúcar. E aí tu vende um produto. E é claro que assim, quando a gente fala de copy, esse produto pode ser uma dieta, entendeu? Mas por uma perspectiva diferente. Ou seja, não é uma dieta que ela vai te reduzir o consumo de carboidratos. Não, é uma dieta que vai combater essa enzima maligna produzida pelo fígado. É claro que eu nunca estudei a fundo o negócio. Mas voltando à sua pergunta, né? Então, assim, eu considero o mecanismo... Já contou uma ótima história aqui. Velho, o cara é bom. Eu tava tipo, esse país, vou ligar pra minha avó aqui e falar, esse pá te ensinaram errado, pô. Não é o pâncreas, cara, é o fígado. Daqui a pouco começa a surgir a headline aí, ó. Gente, é só um exemplo, tá? Lembrando aqui. Mas acho que tem um artigo médico mesmo sobre isso. Show. Mas voltando à história, assim... Mas a história é importante, sabe? E aí tem um cara chamado Chris Haddad. Não é o Haddad de São Paulo. É o Chris Haddad lá dos Estados Unidos. Que ele tem um método chamado PIG. Basicamente o que ele fala assim... Pra tu ter uma boa história... Tu tem que ter no começo dela... O que ele chama de porrada no estômago. O que é uma porrada no estômago? Uma vez eu tava rolando acho que foi o Reels do Instagram. E aí o cara, ele contava uma história que era mais ou menos assim. Ele falava de um jeito lá que eu não consigo imitar. Mas basicamente era... Ele chegou em casa e o pai dele tinha trazido um tênis. É uma chuteira, na verdade. E aí ele olhou pra chuteira, era uma chuteira de uma marca inferior. E aí falou assim, pô pai, eu queria... Cadê a outra chuteira? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Trazer essa chuteira, tal. Aí... O pai dele engoliu, assim, o choro. Saiu. E foi pra cozinha. Isso aconteceu na sala. E aí, quando o cara chegou lá na cozinha, o pai dele tava com a faca cortando a chuteira. E aí, ele falou assim, pai, você tá doido? Por que tu tá fazendo isso? E aí, o pai dele virou pra ele e falou assim, olha... Tu não sabe quanto esporro eu tive que levar pra pegar o dinheiro pra comprar essa chuteira. Tu não sabe quanta humilhação eu levei pra comprar essa chuteira. E eu chego aqui e você me fala isso pra mim. Ou seja, você vê que essa história Me prendeu aqui, velho. O cara é bom, o cara é bom. Essa história é pesada. Mas você vê que é uma uma história... porrada no estômago. É uma porrada no estômago, cara. Sim. E assim... como contar uma boa história? É nesse sentido, entendeu? Então, tu tem que buscar ângulos. Como que você vai fazer isso? Pesquisando. Mas, às vezes, o que eu vejo, assim, tem muito no mercado americano. Então, você vai olhar o início das copies ali. É sempre... Acho que todo mundo já viu uma... Mamãe, socorro, socorro. Aí uma mulher gorda correndo. E a menina tá afogando. Acho que o pessoal conhece essa daí. Vocês já viram? Não, conta aí. Eu já vi uma coisa nesse estilo, assim. Uma voz de criança desesperada. Isso. Tipo, lá nos Estados Unidos, geralmente é sempre assim. Mas o Chris Haddad fala, essas histórias funcionam. Mas o Chris Haddad fala assim, às vezes, o soco no estômago é uma outra coisa. E é aquilo que a gente tava falando, sabe? Talvez da mulher, é o marido em casa, entendeu? Então é sempre... Você vai descobrir isso nas pesquisas. E nas pesquisas tu vai descobrir também histórias, assim, que te dão um negócio, sabe? Entendi. E as pesquisas também ajudam você a definir qual sentimento você quer despertar na pessoa que tá lendo ou vendo o vídeo de vendas, por exemplo. Isso. Né? Tem uma coisa, e é isso aí... Aliás, quase nada que eu tô falando aqui é coisa minha. São coisas que eu aprendi com outras pessoas. E tem uma que eu acho interessante citar, que é do Vacuda. Vocês podem pesquisar no Instagram. Que ele fala assim, que tem 2 tipos de sentimentos. Tem o sentimento alto e o sentimento baixo. A pessoa que geralmente ela procura... Que ela tá gorda, ela quer emagrecer... Ela tá num baixo astral, entendeu?
Ela tá sem muitas esperanças. Então, para esse tipo de pessoa, uma história ali mais emocional vai pegar ela. Mas existem pessoas que elas estão no astral alto. Para o pessoal do marketing mesmo, geralmente tá num astral alto. Ou seja, o pessoal que... quem tá iniciando, quer um carrão, quer algo do tipo. Então, a copy, ela muda um pouco, entendeu? Você não precisa contar uma história triste. Tu pode contar uma história de superação, mas superação é diferente de uma história muito triste, entendeu? Legal. Muito emocional. Perfeito. Legal, e você falou, quando você foi contar a história, né, apesar de ter contado muito bem, você falou, eu não vou conseguir fazer igual a pessoa que narra nessa história. E falando sobre narração, que é uma coisa que as pessoas pouco comentam, como é que você faz pra escolher a pessoa correta pra narrar a copy que você escreveu? Porque, assim, tem sotaque, tem dicção, então são várias variáveis que estão ali. Não dá pra... Entonação. Né? Não dá pra ser qualquer pessoa pra... narra aí e joga lá. Tá. Bom, acho que assim, o jeito que eu faço hoje em dia, eu vou no Arcana, pesquiso e vou recebendo portfólios. O que eu diria assim? A voz é importante. Se tiver um cara que ele consegue entonar melhor a história, muito bom. Mas assim, só de não ser um cara que lê o script de maneira robótica... Aliás, não posso nem falar isso, porque tem gente que grava, coloca o script em voz artificial, narra e vende muito, entendeu? Mas é que parece que aí é um propósito claro de ter essa voz, né? Porque quando é uma pessoa com a voz robótica, desconecta, né? Fica desconexo. Sim. Mas eu diria assim, tu pode pesquisar lá no Arcana, eu só não colocaria isso como uma barreira de entrada, entendeu? Legal. Por exemplo, tu vai criar tua primeira copy, tu tá sem dinheiro a ponto de não ter um narrador. Tu pede algum parente pra narrar, fala assim, dá uma teatrada, incorpora o personagem ali, ou senão até joga numa voz artificial, entendeu? Eu nunca fiz teste AB sobre isso, inclusive é uma coisa interessante. Entendi. Agora, falando um pouco sobre gatilhos mentais, quais os que você utiliza e quais você recomenda utilizar na copy? Ou não tem muito disso? Gatilhos mentais é uma boa pergunta. Isso aí é mais Eu lembro de ouvir falando bastante gatilhos mentais da galera de lançamento, né? O Érico Rocha e tal. O Érico Rocha é demais fala sobre gatilhos. Ele usa assim de uma maneira majestosa, né, velho? É o Érico. Assim, minha opinião, de novo, eu voltaria ali pros princípios, né? Legal. Então, assim, o que às vezes as pessoas chamam de gatilhos mentais são novos mecanismos para velhas coisas, que são os princípios. Então, um dos princípios que tu vai ler nos clássicos por exemplo, o princípio da escassez. E aí tu pega a escassez, junta mais outros princípios e chama de gatilhos mentais, entendeu? Entendi. Inclusive fica um jeito de perceber as coisas, né? Porque copy também é isso. É o jeito como tu percebe as coisas. Mas voltando ali, gatilhos, que eu os considero principais, assim, depende muito do mercado, sabe? Mas uma coisa que eu acho, assim, escassez, quando ela é real, ela funciona. Passei isso uns dias atrás, ou seja, eu que sou um cara que estudo copy, queria comprar, acho que eram umas camisetas, e aí tava tendo uma puta escassez, e o negócio, parecia ser bem real, sabe? E eu entrei no jogo da escassez, entendeu? Mas eu diria que isso, assim. Independente do nicho. Escassez sempre funciona. Mas desde que seja real, né? Ah, não, sim, com certeza. Acho que quando não é real, nem conta, né? As pessoas nem despertam o real sentimento. Sim. É verdade. E falando sobre títulos atraentes, que a gente falou sobre headline lá atrás, mas a gente não expandiu sobre ela. Como criar títulos atraentes, né, que chamem a atenção da pessoa que tá ali se envolvendo com sua copy? Você diria títulos pra Facebook? Tem alguma coisa específica ou não? Só títulos não, mesmo? Como um todo. Headlines, isso. Tem uma coisa que... como eu tava falando, eu sou muito ruim com datas e com nomes. Sim, inclusive ontem eu perguntei qual a sua idade, Lucas. Aí ele olhou pra Isabela e falou, 20, né, amor? Gente, inclusive o Lucas tem 20 anos, dá pra acreditar? Ele fala com uma maturidade, parece que ele tem 30, mas ele tem 20. Legal. Então, eu não lembro o nome do copywriter, mas é algum famoso, inclusive ele tá vivo, depois eu posso pegar o nome. Mas que ele falava assim, olha, tem algumas coisas que são importantes numa headline. Novidade e você falar com a pessoa ou com o grupo que ela faz parte. Vou dar um exemplo. Se aparecesse um anúncio, se fosse possível fazer isso, em que dissesse assim, olha, surgiu, sei lá, Carol, surgiu uma nova coisa, e é alguma coisa que te interessa. Isso vai te chamar muita atenção. Ainda mais se tivesse seu sobrenome. Carol, eu não sei qual que é seu sobrenome. Vilas Nova. Vilas Novas? Vilas Nova. Tem um time lá em Goiânia chamado Vila Nova. Então, Carol, Vilas Novas, tal coisa. Isso chama bastante atenção. Então, mas isso não é possível, por exemplo, quando você está anunciando para um grupo enorme de pessoas.
Então, tu pode anunciar, por exemplo, dentistas. E aí, tal coisa. Legal. Então, assim, sempre tentar colocar as pessoas dentro de um grupo que elas se identifiquem. E aí também um fator de novidade, sabe? É isso que eu tava falando, o problema tá no fígado. Ou seja, assim, vamos tentar criar um exemplo, assim, de cabeça bem rápido. Então, assim, a novidade. Médicos descobriram que a verdadeira razão para diabetes é o açúcar que vem de fora, não de dentro. Ou senão é uma enzima maligna que está presente no seu fígado. Acho que iria por ali. Não sei se ficou claro. Agora, não, ficou. Agora eu lembrei de uns anúncios que eu vi do Érico Rocha uma vez. Eu não sei se ele tá fazendo mais ainda, porque eu não tô vendo muito anúncio dele, mas era assim... Você é mulher e... Como é? Você é mulher e canceriana? Então eu tenho uma coisa pra você, alguma coisa assim, sabe? Sim. Falei, caraca, como ele sabe que eu sou canceriana, sabe? Então, tipo, acho que tem a ver com despertar esse... Uau, como assim? E aí junto disso, que eu acho que é bem importante, é sempre o desejo, né? Porque, por exemplo, nessa headline que eu falei, a real razão é um negócio no fígado, o açúcar que vem do fígado. Por trás disso tem um desejo, Sim. que é o desejo solucional, ou seja, implicitamente o que você está prometendo ali é que você descobriu algo novo que pode resolver o problema da pessoa. Então, uma headline eu diria aí, a novidade, falar com o grupo e sempre o desejo presente. Não precisa ser o desejo de forma explícita. Inclusive, tem um lance interessante. Se vocês forem pesquisar as propagandas do Marlboro, no fundo, o cara que fuma, o que ele quer? Assim, não é todos, mas no geral, o que eles descobriram? É que o cara quer parecer mais viril. Mentira, sério? Sério. Antigamente, não sei hoje em dia. Olha, interessante. E aí, mas assim... acho que todo mundo convém comigo se fala assim, olha, fume cigarro pra se parecer mais viril. Não é interessante. Não é interessante. Porque é aqueles desejos que tu não pode pronunciar. É uma coisa que o Chris Haddad fala. A maioria dos desejos reais, tu não pode pronunciar eles. Por exemplo, o cara... E aí, de novo, pegando o cara ali da renda extra. O cara, ele não quer que fale assim, eu quero ganhar dinheiro pra humilhar um tio meu que falou que eu não daria certo na vida. Uhum. Tipo, tu não cria uma headline assim. Mas aí, pegando o exemplo do Marlboro, foi onde começou o mundo de Marlboro. Não sei se já viram essas propagandas, que era basicamente um cara num cavalo, fumando Marlboro e um velho oeste, assim, cavalgando bem livre. E aí passava essa imagem de virilidade. Interessantíssimo. É muito interessante quando você encontra jovens que têm esse tipo de mentalidade, sabe? Que conversam com tranquilidade e que têm conteúdo real. Porque... A gente vê muitas pessoas que replicam métodos, mas não entendem os princípios. Então é muito legal bater esse papo aqui, tá sendo um prazer muito grande pra mim, cara. Parabéns. Pra mim também. Eu digo mesmo. E temos uma caixinha de perguntas. Você topa responder? Vamos lá. Foi uma caixinha de perguntas recheadas, inclusive. E hoje tem um aqui que tem um nome desafiador, Carol. O Fábio até colocou aqui, agora eu quero ver você, Carol. Ó. Fala você essa daí. Ele botou, agora eu quero ver você, Marcelo. Ó, não tinha visto. Falando com o grupo. Olha! Tô ligado na sua, hein, Fábio? Não, porque, você não sei se você sabe, mas o Fábio é copywriter, tá? Então, parabéns, Fábio. Você me dá orgulho, olha aí, ó. Falando com um grupo real, né? Real? Eu jurava que ele tinha falado comigo, safado. Porque ele faz uma seleção das perguntas e tal, e manda pra gente. E aí ele manda pra mim e pro Marcelo. Então ele mandou a mesma pergunta com esse comentário diferente, ó. Agora eu quero ver você, Carol. Agora eu quero ver você, olha. Legal. O Fábio tá querendo ver a gente passar vergonha na hora de pronunciar, mas eu não vou. Se cair em mim, eu não vou. Eu vou. Ó, pergunta do @ Marcos Felipe _. Quais informações é obrigatório ter para começar uma copy? Boa. Acho que o mercado... é uma coisa que eu falei pouco aqui, mas eu acho que... O que é um mercado, né? Existem vários grandes mercados. Por exemplo, tem o mercado de emagrecimento, tem o mercado de saúde, renda extra. Tu entender muito o que está funcionando naquele mercado. De novo, assim, uma coisa que eu acho interessante eu citei várias fontes, porque realmente você vai entender princípios, mas mais do que os princípios, tu tem que ver o que está funcionando hoje em dia. Porque às vezes o cara vai colocar ali num vídeo do Instagram, queima muito, e tu estudou muito headline, tu vai criar uma headline, mas as pessoas não conseguem ler ela por conta do formato, entendeu? Então, cara, vê o que está funcionando, e aí informações, cara... estudar esse mercado, tu vai descobrindo coisas, os desejos, dores. Importante também, tu saber com quem tá falando. Por exemplo, às vezes tu vai lançar um produto mirando numa pessoa
e outra pessoa totalmente diferente vai comprar. Isso aconteceu comigo. Eu lancei uma coisa que era para jovens, não é renda extra, e aí velhos começaram a comprar. E eu fiquei assim, caramba. E aí eu tive que ir lá fazer uma nova pesquisa, e aí fez uma copy muito mais assertiva, né? Conversando com o público mais velho. Legal. Pergunta do @Rafa Brunão. Você considera a copy a base do marketing? Já considerei, hoje em dia não. Uma coisa que tu vai percebendo assim, é que assim, o lance do marketing mesmo, e aí pensando muito a longo prazo, é quanto tu consegue investir para conseguir tal pessoa como cliente. E à medida que o tempo passa, esse custo vai aumentando muito. Hoje em dia a gente vive num oceano azul. É muito barato. Se tu for anunciar para os Estados Unidos, o CPM lá já chegou a... eu lembro de anunciar uma vez, acho que era R$100. É claro que lá as pessoas compram mais. Mas assim, à medida que o tempo passa, o CPM, que é o custo para alcançar 1.000 pessoas, o custo de tráfego, ele vai aumentando. Porque as empresas vão se sofisticando, mais gente vai chegando no mercado. Hoje em dia a gente vive um ótimo momento. E aí pensando nesse cenário, ter uma copy muito boa não vai ser o suficiente. Porque sempre vai ter pessoas melhores do que copy do que você. Assim como, por exemplo, tem muita gente melhor do que copy do que eu. E aí, beleza. Tu tem que ter condição de enfrentar esse tráfego mais adverso. E a copy ela não vai ser suficiente. Lucas, o que é suficiente então? Tu tem que ter um back-end. O que é o back-end? A pessoa comprar mais vezes de você. Então, até um caso interessante da Empíricos, e a maioria das empresas lá dos Estados Unidos, você vai observar esse padrão, é que algumas vezes elas têm resultado negativo, ou seja, elas têm prejuízo ao adquirir determinado cliente. Então é a mesma coisa, tu tá rodando uma oferta ali, tu não vai ter lucro, entendeu? Tu vai vender um e-book e tu vai estar perdendo, sei lá, R$10 por aquele e-book. Só que tu tem uma esteira de produtos por trás, que daqui 3 meses aquela pessoa vai pagar R$500. Então você teve um prejuízo de 10 para lá na frente tu lucrar 500. Eu diria que isso é mais importante, entendeu? Legal. Não sei se ficou claro. Isso. A visão do todo. Top. E aí, vou pra desafiador ou você pega hoje? Não, pode ir. Eu vou ler. Não importa se com a entonação errada, mas vou ler. Não, então vou deixar pra você. Isso. Tá, então vou pro próximo aqui, que é o Tá. @gustaalmeida.ft. Qual a melhor maneira de conseguir os primeiros clientes de copy? Boa pergunta. De novo, acho que o principal conselho é aquilo que eu falei no início, né? Não se coloca dilemas idiotas. Feito isso, cara, estuda ali, adquire um conhecimento mínimo. Então, faz o curso do Stephen George, lê os clássicos, Gary Bencivenga, Gary Halbert, tu já vai estar com a cabeça cheia. Daí tu pega, vamos, por exemplo, você quer conseguir o primeiro cliente. É de PLR, é de uma empresa, o que tu quer? Aí o cara tem que pensar assim, dependendo da situação dele. Mas vamos supor que tu quer ir para uma empresa. Então, tu olha a copy daquela empresa, tenta entender por que eles fazem daquele jeito e se tem como melhorar. E aí tu vai lá, por exemplo, vamos supor que tem uma empresa que tu queira trabalhar. E eles estão anunciando ali. Aí tu olha um criativo, eles têm um produto, fala assim, olha... e aí vai com humildade, né? Manda uma mensagem, tipo, eu vi esse criativo aqui, eu não sei se tá dando certo, porque aí a humildade é sempre importante, porque às vezes o negócio que parece ruim tá dando certo. Eu não sei se tá dando certo, mas eu tô estudando copy e eu pensei em algo que possa agregar valor pra sua empresa. Tá aqui um exemplo de como eu faria um criativo. E aí tu manda. Uma dica aí geralmente, se tu quiser uma empresa, nunca manda pro expert ali, porque ele recebe muitas mensagens. Então manda pro suporte, pro time de CS, coisas nesse sentido. Eu diria que assim, fazendo, né? Show. Legal. Agora é a hora da verdade. @Gabriel Litigendlich. Não foi mal, hein? Foi bem. Viu? Eu tava lendo aqui várias vezes. Qual script você usa nas suas copies e qual CTR em média recebe em bons anúncios? Boa. Script. Cara, eu poderia falar assim, eu uso o script do Stephen George, mas na maioria das vezes eu não sigo ele ao pé da letra, sabe? Quando você vai escrevendo muita cópia, acontece isso. Tu vai identificando momentos diferentes de colocar determinadas coisas. Mas para quem tá começando aí, eu acho que o script do Stephen George é muito bom, que é o MBC.
falou de CTR. Isso. E qual CTR, em média, recebe em bons anúncios? Cara, varia muito. E uma coisa que acho importante as pessoas entenderem, que eu também demorei a entender, é que o CTR não importa. O que importa é um negócio chamado CPA. Ou seja, quanto dinheiro tu tá colocando. Ou seja, quanto dinheiro tu tá investindo e quanto dinheiro tá saindo. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, pô, eu tenho um CTR de 20%. Eu não tô tendo lucro pífio, entendeu? Mas ok, o CTR ele serve para algumas coisas. Para quê? Para tu entender um pouco como é que tá teu anúncio, né? Por exemplo, se tiver um CTR de 0,21, isso não vai colocar dinheiro, dificilmente vai colocar dinheiro no seu bolso. A média que eu tenho, geralmente, CTRs em vídeo é de 3 a 4%. Dependendo de imagem, pode chegar aí a casa de 7%. Hoje em dia eu trabalho mais com um vídeo do que com imagem no Facebook. No YouTube eu já observei que CTR não importa muito. Tem vezes lá que o CTR tá nesse caso, assim, 0,30 e o negócio tá dando puta roça. Legal. Show. Pergunta do @grk.oficial. Uma copy com mais conexão ao possível cliente, quais pilares ela precisa ter? Uma copy, quais pilares? Não, acho que tudo que a gente já conversou aqui, né? Tu entender bem o público, entender o que ele realmente deseja. Acho que vale especificar que é o seguinte, assim, o que as pessoas realmente desejam, elas quase nunca falam. Embora eu falei assim, leia em comentários no YouTube, nem sempre nos comentários do YouTube tu vai encontrar aquilo que as pessoas realmente querem. Sim. E então vale aquela parte que eu falei assim, imaginar um pouco, entendeu? Uhum. Legal. Ajuda. Show. Pergunta da minha xará aqui, Caroline.costa. Como faturar muito sendo low profile? Aí você tem experiência, né? O Lucas é low profile, né? Não mais. Não mais. Pô, acho que não tem muita diferença, assim, você faturar muito sendo low profile ou não. A única diferença seria se eu tivesse um produto que envolvesse meu rosto. Uhum. Aí eu precisaria aparecer para várias pessoas. Não sendo esse caso, não depende de você aparecer para você criar uma boa oferta e subir ela em tráfego frio. Até porque você é low profile, faturou muito, né? Isso aí. Olha, para finalizar, uma pergunta do @G_Hermínio. Lucas, prestação de serviço ou criação de produtos próprios para tráfego direto? Qual o caminho mais rápido para o primeiro milhão? O caminho mais... Pô, vai depender muito do que a pessoa quer no momento de vida, né? Lê pra mim de novo. Ele falou assim, prestação de serviço ou criação de produtos próprios para tráfego direto? Tá. Qual o caminho mais rápido para o primeiro milhão? Tá, então vamos de lá. Vou tentar explorar um pouco mais essa pergunta. Primeiro, depende do seu momento de vida. Então, por exemplo, quando eu entrei no Clube do Valor, o que eu queria era segurança. É claro que segurança na vida não existe, mas queria que o salário caísse todo mês, porque eu queria casar. Então, a primeira coisa que tu tem que responder é qual que é o seu momento de vida, entendeu? E se estivesse me perguntando assim, qual que é o caminho mais fácil para eu começar? Eu diria que prestação de serviço, porque criação de oferta demanda mais coisas, mais conhecimentos, não é só copy, tráfego, outra coisa, contabilidade. Vou fazer um meio aqui pra contar uma história engraçada. Sim. Tava conversando com um cara. Ele falou, pô, conheço um jovem aqui, ele tá ganhando muito dinheiro, mas ele ainda tá no MEI. E aí, quem mexe com empresa sabe assim, cara, se tu tá no MEI, tu tá tendo um faturamento exorbitante. Quando tu for declarar o imposto de renda, tu vai declarar sobre 15%. Então, ou seja, são várias coisas que você vai precisar saber. Mas voltando à pergunta, tem o livro, aquele que você estava lendo, que o João Campos recomenda bastante, do Naval, que ele vai dizer o seguinte, se tu quiser alavancar, tu precisa de alavancagem. E a alavancagem é vender para mais gente. Dificilmente você vai conseguir alavancar uma prestação de serviço. Então, o caminho mais rápido seria criação de ofertas, venda de produto. Perfeito. Perfeito. Olha, esse foi um podcast que, cara... Parabéns, muito Lucas. Bom, a gente aprendeu muito com você aqui. Foram vários insights. Jogo como fácil. Sempre, né? Jogo fácil, exatamente. E pra finalizar, a gente sempre faz uma pergunta reflexiva pros nossos convidados. Ixi. Eu vou tentar adaptar pra sua realidade, mas no final das contas é a mesma coisa, né? Então vamos imaginar um cenário. Que você vai criar um anúncio, vai colocar uma cópia ali e tal. Só que esse anúncio, ele não vai ser distribuído só nas plataformas digitais tradicionais, né? Facebook, TikTok Ads, Instagram. Ele vai ser distribuído
em todos os lugares possíveis de aquisição de novos clientes. Então, até no mundo físico. Vai aparecer o seu criativo com anúncio lá na TV, vai aparecer no outdoor, vai aparecer no rádio. Bah. E aí vai ter uma mensagem sua nesse anúncio pra galera que tá começando hoje no marketing digital. Qual mensagem seria essa? Jogo da copy, bora lá. Tá. Eu vou falar uma coisa assim, é bem diferente, não envolve dinheiro. E é justamente isso, assim, uma coisa que eu sou católico. Então eu acredito assim, olha, todos nós um dia iremos morrer. Então a coisa mais importante que você tem que se perguntar é, o que vai acontecer depois que eu morrer? E aí, cada um tem sua religião, mas essa mensagem, entendeu? Ok, se você pensar que o que vai morrer é nada, ok. Mas pense nessa questão, entendeu? Que a vida da gente aqui é muito curta, você vai viver no máximo, sei lá, expectativa de vida 80 anos. Então, o que acontece depois que a gente morre, entendeu? Eu colocaria isso para as pessoas pensarem que é muito importante. Arrasou. Dá uma quebrada de cabeça. Isso aí é um soco no estômago, né? Pois é. A gente tava falando. Oh, que episódio top, hein? Eu realmente adoro quando eu encontro jovens que têm essa mentalidade. Foi um prazer enorme conversar com você. E eu tenho certeza que a galera também adorou, porque esse episódio foi recheado de conteúdo de valor. Exatamente. Parabéns, Lucas. Fico feliz. Obrigado. Mas não terminamos, não é mesmo? Por quê, Marcelo? Porque temos um negocinho aí pra você. Presentes de Natal. Temos presentes de Natal. Aqui o Leônidas. Ó. O Leônidas veio hoje caracterizado. Caracterizado. Olha aí, um presentinho pra você e pra Isa. Pra Isa, né? agradecer. Ela come tudo. Olha aí, Isa. Faz uns Mas a Isa tem presentinhos. justificativa que ela tá carregando outro serzinho, então Precisa comer dobrado. você tem que comer dobrado. Mais um presente pra agradecer a sua presença. Muito Agradeço obrigado demais, por ter vindo pessoal. aqui e compartilhado um pouco desse conhecimento com a galera. Valeu. É um prazer gigantesco conversar com pessoas como você que têm uma mentalidade alinhada e realmente se dedicam em prol da profissão, levam a sério o mercado. Então, parabéns e que venha muito, muito mais sucesso nessa jornada aí. Eu que agradeço, a entrevista foi ótima. Que bom. Ô, Lucas, eu sei que você é low profile, mas como que as pessoas te encontram lá se quiserem tirar dúvidas depois desse episódio nas redes sociais? Tá, tem o meu Instagram, que é @lucascop. E, pessoal, pra não cometer uma injustiça, tem um cara que ele faz a recuperação de vendas pra mim, e eu não citei ele, eu falei que eu citaria. Então eu vou achar bem rápido aqui Tá o Instagram bom. dele pra citar. Beleza. Promessa é dívida, né? É isso. Aí é @maman, prim, PRIM, real. Facinho. Uau, esse aí é um dos Muito nicknames que pra mim seria um desafio. Mas Mas o vai nome- aparecer aí na tela também. Isso, o nome dele é Marcos, ele faz recuperação de venda e é um cara, assim, muito sério, tem me ajudado bastante. Então fica aí a indicação. Legal, Legal. perfeito. E o que a galera tem que fazer depois de um episódio como esse, Marcelo? Só tira o Deixa eu jogar aqui um presentinho pouquinho do pra Lucas cá. aqui. Bom, e pra você que ficou aqui com a gente, em primeiro lugar, meus parabéns. Tem sido um prazer gigantesco passar esse tempinho aqui com você. E agora estamos no Natal e você continua aqui com a gente. Então, parabéns, é uma satisfação gigantesca pra gente. Se você ficou aqui com a gente até o final, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair um episódio fantástico como esse. E comenta aqui o que é que você aprendeu com o Lucas e quem você gostaria de ver no próximo KiwiCast. Porque você sabe onde eu te encontro, né? Lá, Te encontro inclusive. lá. Beijinho. Valeu!